Ele é um símbolo de criatividade, imaginação e inovação. Ele é Leonardo da Vinci, um homem que deixou sua marca indelével na história durante o Renascimento, um período de mudanças culturais sem precedentes. Da Vinci não era apenas um artista, mas também um engenheiro, matemático, anatomista, músico, arquiteto e escultor. Sua curiosidade incessante e visão ampla o tornaram um dos homens mais talentosos que já passou pela Terra. Então, prepare-se para desvendar os códigos ocultos de Leonardo da Vinci e descobrir os segredos por trás de sua genialidade. Vamos embarcar nesta jornada juntos. Sua mente, que ultrapassa o tempo, ainda ecoa hoje. Ele era um gênio com habilidades diversas, conhecido por sua habilidade em várias áreas. No entanto, ele também era evidentemente indeciso e muitas vezes deixava projetos inacabados. Ele era extremamente crítico consigo mesmo e com seu trabalho, nunca se sentindo completamente satisfeito com o que havia produzido. Como um verdadeiro homem do Renascimento, ele converteu arte em ciência e ciência em arte. Por séculos, ele encantou e inspirou pessoas com suas pinturas impressionantes e invenções avançadas para sua época. Ele era um polímata, uma pessoa que tem conhecimentos em vários assuntos. Ele trouxe muitas colaborações para o renascimento da ciência, do pensar e para a liberdade artística. Até mesmo áreas como a medicina, engenharia e matemática foram impulsionadas por ele. Leonardo da Vinci tem um legado inegável, sendo considerado um gênio e um homem à frente de seu tempo. Até hoje, estudiosos se encantam com as suas obras, e ele é conhecido por ser um pensador eclético. Trabalhando em várias obras, sentia tanto desejo de saber, de investigar a essência do mundo e as maravilhas que ele contém, que não desprezava nenhuma oportunidade de adquirir novos conhecimentos. E eram justamente as matérias proibidas, os conhecimentos ocultos e elementares, os que mais despertavam interesse nos homens de sua época. Leonardo da Vinci era um mestre em esconder significados profundos e enigmas em suas obras, tornando-as fonte de fascínio e estudo até os dias de hoje. Em todo o seu tempo produtivo, ele fazia anotações em cadernos, que até hoje são usados para entender melhor sua vida e obra. Muitas vezes esses escritos eram codificados, ou escritos da direita para a esquerda, de forma que só era possível lê-los olhando no espelho. Mas Leonardo era um homem de personalidade rara, humor instável e certa excentricidade, que em público ficava oculta sob sua notável elegância. Fingir que nada o afeta é uma forma de elegância. A incerteza de Leonardo surpreende cada vez mais. Seu público fica surpreso tanto por sua vida quanto por suas múltiplas atividades. Ele parece levar uma vida extravagante, desorganizada, limitada ao dia a dia. As pessoas se queixam da sua incapacidade de cumprir as encomendas, de concluir as obras. Acusaram ele de não mais amar a arte, de abandoná-la pelas ciências. Leonardo sabe que o pior erro dos homens está em sua opinião. Pode-se dizer que Leonardo da Vinci teve uma infância feliz? Pelos critérios do século XXI, seguramente não. Uma infância sem pai e com pouquíssima presença da mãe, quase sem autoridade e sem verdadeira escola, sem limites, sem imposições, sem muito amor, mas com certeza uma infância livre. Uma infância selvagem, uma infância imensa, numa paisagem que é o cenário dos sonhos de todo europeu do sul, em meio a oliveiras plantadas desde a Bíblia, vagando sob a árvore da civilização, acompanhado do canto das cigarras, do ruído do vento nas folhas de figueiras e amendoeiras perfumadas, dos regatos que correm entre uma colina e outra. Ele é o filho selvagem do campo da Toscana. Da Vinci era autodidata. Ele aprendeu a ler, a escrever, a calcular e certamente um pouco mais, sem nenhuma imposição. A prova é que conservou durante toda a vida a escrita especular dos canhotos não contrariados nem corrigidos. Ninguém achou que era importante ensinar-lhe a usar a mão direita. No entanto, sua maior e mais constante angústia se percebe nestas palavras que ele não se cansa de repetir. Como o tempo passa em vão. A partir dessa primeira temporada em Milão, Leonardo passa a anotar sua vida intelectual, seus projetos, seus devaneios, suas contas domésticas diárias, seus provérbios, seus desenhos de tudo, máquinas, esculturas, pinturas. Ele mesmo confecciona cadernos costurados à mão de modo que caibam no bolso, a fim de tê-los sempre consigo. No entanto, tinha uma escrita que deu muito o que falar e gerou sua reputação de feiticeiro ou de espião. Escrita apenas refletida num espelho. Existem mais de 7.000 páginas escritas por Leonardo, sem contar tudo o que se perdeu ou se danificou. Suas notas se apresentam em folhas soltas,
livros ou arrancadas dos cadernos para serem passadas de mão em mão, ou em compilações encadernadas e reunidas após sua morte, chamadas Codex. Elas têm o formato de um atlas. Até hoje foram encontradas ao todo 29 unidades. Leonardo é um homem instável. Sempre iniciava as coisas com impulso para depois abandoná-las. Ele parecia que se concentrava nas tarefas preparatórias para poder adiar o prazo da execução. É que para ele a pintura é, antes de tudo, uma pura atividade do espírito, e mesmo a mais alta ocupação mental. Ele dizia: o espírito deve colocar-se entre o objeto visto e a representação ainda por vir, a fim de conceber a imagem a pintar. O caráter divino da pintura faz com que o espírito do pintor se transforme numa imagem do Espírito de Deus. Ele também se entrega com uma poderosa liberdade à criação de espécies diversas. Leonardo permaneceu a vida inteira um firme vegetariano. Diferentes listas de suas necessidades, contidas nos cadernos, permitem reconstituir os cardápios do ateliê. A alimentação é sadia, longe dos pratos requintados das cortes da Renascença, mas conforme as origens camponesas de Leonardo: pão, manteiga, sopa, ricota, saladas e ervas variadas, favas frescas, ervilhas, farinha, frutas, vinho para a embriaguez, carne de gado e salsichão. Com o avanço da idade, Leonardo se entrega cada vez mais às suas curiosidades contínuas, agravando a sua incapacidade de terminar as obras em andamento, em proveito do gosto por mil e uma coisas mais fúteis: ciências, anatomia, voo das aves, origem dos fósseis, pelas quais se apaixona. Os códigos secretos de Leonardo representam agrupamentos da mais ampla e extraordinária coleção de manuscritos de Leonardo da Vinci, das mais de 10.000 páginas de anotações e desenhos produzidas pelo artista, que ao longo dos seus 67 anos de vida, e no decorrer dos séculos após sua morte, acabaram se dispersando por várias partes do mundo. 3, de um total de 24 códigos, estão atualmente preservados em museus italianos, entre os quais o Código Atlântico e o Código do Voo. Leonardo escondeu códigos em seus quadros, e o fez inclusive em uma de suas obras mais famosas, Mona Lisa. A descoberta foi feita em 2010 pelo pesquisador italiano Silvano Vincetti. Da Vinci cometia erros propositais em seus rascunhos para evitar que possíveis espiões roubassem suas ideias. Por esse motivo, muitos dos segredos do gênio permanecem ocultos para a humanidade. Tudo porque Leonardo tinha uma percepção diferente do tempo de maneira geral. Entre seus contemporâneos, ele foi o primeiro a afirmar que a Terra era mais antiga do que se acreditava e que locais montanhosos haviam sido leitos de oceanos no passado. Por isso, um traço distintivo de suas obras era o de trabalhar em um mesmo quadro por anos e anos. O que seria isso em comparação com o tempo da Terra? Leonardo nunca se tornou uma pessoa amarga. Ele cultivava intacta a sua capacidade de maravilhar-se. Sabia que cada raio de sol podia oferecer um novo aspecto das coisas e dos seres, fazendo brotar toda manhã uma nova flor, um novo fruto. Logo após ter afirmado que o ódio é mais clarividente que o amor, ele conclui: se tens um verdadeiro amigo, é um outro em ti mesmo. Com um pensamento único, ele perseguia sua curiosidade e paixão de forma intensa e dedicada, mudando tudo ao seu redor com um rigor apaixonado. Estamos em um momento na história em que essa atitude é mais relevante do que nunca. Compreender isso e aplicar em sua vida pode ser o que irá preservar sua carreira e até sua habilidade de viver no mundo. Obrigado por assistir esse vídeo e aproveite para se inscrever e deixar seu comentário.